Na tarde de 18 de junho de 2024, estamos na residência do seu José Monta e da dona Malvina Moreno Monta. Seu José, o sobrenome Monta é de ascendência alemã, né? E Moreno é espanhol, né? E a senhora tinha outras etnias também na sua família, né? Ah, os seus pais, os seus avós eram de que raças? O meu avô, pro lado do pai, era espanhol. E o avô, pro lado da minha mãe, era polonês. Vieram da Polônia. E o seu José? Pro lado do pai é da Alemanha e da mãe da Itália. Onde é que vocês se conheceram? Nós se conhecemos porque nós morávamos perto. Os meus pais, com os pais dele eram compadres, nós se visitávamos sempre. Eu conhecia essa família, desde que eu me conheci por gente, eu conhecia eles. Onde que vocês moravam? Aqui em Lajeado Manso. Mas quando que vocês começaram a namorar? Nós começamos eu namorar, eu tinha 17 anos. 17 anos e um pouco, porque nem namoramos um ano. Já casaram? Mas ali em Lajeado Manso? Não, eu perdi a minha mãe com 11 anos, e daí fiquei com a minha irmã 4, 5 anos que eu ia na aula, e depois fui para Barra Nova morar com meu pai. Meu pai morava num paiol lá que ele tinha comprado a terra, e fiquei um tempo lá com ele, daí a irmã do José, a Elisa, o marido dela se machucou no mato e precisou, ela tinha 4 crianças pequenas, aí ela pediu para o meu pai para eu ir, se ele deixava eu ir morar com ela para ajudar a cuidar. Aí eu fui lá e fiquei até casar. Ah, foi lá que vocês começaram a namorar? Sim. Tá. E por que a senhora se interessou pelo seu José? Ou foi o seu José que se interessou pela senhora? Ah, não sei isso ali, não posso dizer. Quem que puxou o namoro? Sei lá, um dia ele veio lá e pediu para mim se podia vir no sábado à noite. Aí eu disse que sim, mas eu disse por brinquedo, e depois fiquei gostando e... Quando vocês casaram, que sonhos que vocês tinham? Ter uma família, trabalhar na roça, mas que nós gostávamos de trabalhar. E viver como pobre, nós era pensando de subir na vida. Nós queríamos trabalhar. Quando vocês casaram, a Malvina morava no Barra Nova e o José em Lajeado Manso. É. Tá. E daí casaram e foram morar onde? Lá na Barra Nova, que tinha uma terra do pai, da vez eu ficava trabalhando lá de sorteiro bastante, lá perto onde a Malvina morava. E aí ele comprou aquela terra, porque cada ano casava um filho, então ia começar a vida lá. Vocês casaram e foram morar lá, tinha casa então? Sim. Casa que já estava construída há tempo? Sim, já tem. No dia que nós fomos de mudança, daqui, o casamento foi aqui em Lajeado Manso. Nós fomos de mudança, fomos embaixo de chuva, pegamos chuva na estrada de carroça, e chegamos no bonito molhando a mudança. A sorte é que um que tinha loja lá emprestou uma lona para nós tampar a nossa mudança para ir para Barra Nova. E o que tinha na carroça, na Ah, mudança? só o colchão, a cama, as coisinhas, os presentes que ganhamos de presente no casamento e umas coisas que a sogra deu de comida. A sogra era boazinha, ela dava. E o que vocês ganharam de presente? Ah, muita coisa. Lembra do quê? Louça, até panela. E o colchão era do quê? O colchão era de pai. E foi a noiva ou o noivo que deixou o colchão pronto? O noivo. É? Feito do quê? Era roupa costurada assim e ter pegado a palha de milho, tirado aquele caroço, rasgado assim, esfiado.
Então, vocês casaram de manhã, almoçaram e de tarde foram de mudança ou Não, na não? semana, depois da semana, durante a semana, não sei se foi terça, quarta. E como é que foi essa festa? Lá na casa do... Ah, foi bonita. Tinha o sogro, foi o sogro que fiz, daí ele convidou bastante gente. Tinha o que de comida? Churrasco, pão, E que bebida? cuca, vinho. Tá. E foi no coberto assim, no limpo? E era embaixo do porão, né? E dentro que é embaixo do porão, eu acho, da casa dele. E vocês lembram quem foram os padrinhos? Eu lembro. Quem? Nós tínhamos padrinho para a igreja e padrinho para o civil. A igreja era a minha irmã dele, a Herminda, e o Herculino Catroli. E o outro, o primeiro era o Pedro, irmão dele, com a Terezinha Zatti. Terezinha que é casada com o Valdemar Catroli. E depois, então, a Minda, e para o civil era o Francisco Wilke com a mulher, e o Valério e a Luísa Raimundi com o João Catroli. Vocês casaram na igreja católica? Sim. Tá. E depois do casamento, então, já no decorrer de semana, foi morar no Barra Nova. Sim. Tá. De carroça, choveu, né? Verdade. Chegou lá, eram só vocês dois. Não, nós fomos morar junto com o irmão dele. Lá no Barra Nova, na Sim. mesma casa? Na mesma casa. A casa era meia grande, daí tinha 2 quartos grandes, tinha um corredor, tinha a cozinha, assim. E quem que era que morava lá? Casado também ou solteiro? Casado, era o irmão dele, o Itivino e a Nelci Raimundi. Então, todo mundo ia para a roça. Todo mundo ia. Daí ela tinha um nenê que tinha um mês, então eles 2 homens combinaram que ela ficava em casa, fazia o almoço para nós, e eu ia na roça. E as criações que nós tínhamos, nós se tratava. Ela só fazia o almoço para nós. Daí ela não ia na roça, porque as roças eram tudo a meia. Uhum. Então vocês trabalhavam em 2, ele em 1, ela cuidava da casa e era meia. Era a meia. Certo. Quando a senhora engravidou, continuou trabalhando? Eu trabalhava, olha, eu vou dizer, teve gravidez que eu trabalhei até a noite na roça, porque aquela vez era tudo de enxada, e de noite ganhei a criança. Quem E que era a depois, parteira? eu cuidava 15 dias, e passava 15 dias eu ia para a roça. Então a senhora não fez a quarentena. Não. Eu trabalhei muito. Tá. E quem que cuidava do neném? Eu Assim, levava na roça. como na roça um neném? Eu tinha uma caixa dela de loja, assim, uma caixinha bem, tamanho bem fininha, bem liviana. Aquela caixa era para as roças, por tudo. E daí tinha feito um colchãozinho, eu levava o colchão, as roupas, e levava lá perto do ar, levava uma sombra, e punhava lá. Quando chorava, eu ia lá e dava de mamar e ia trabalhar. E aí, uma época, tinha um cachorrinho, daqueles pequenos assim, que ajudava a cuidar. Quando o neném chorava, que fazia... Ele podia estar longe, mas ele vinha correndo e rodeava em redor assim para ver. E a senhora já tinha só um neném na caixa ou aconteceu de ter mais do que um? Não, só um. Porque era de 2 anos de diferença um do outro. Então já o outro era mais grandinho, que ele já ia para brincar para a terra. Mas esse que ficava fora da caixinha, ele não podia se perder ou ir para os perigos? Não, mas nós deixava perto. Que enxergava. Enxergava, nós fazia o lugar assim meio perto que enxergava. E o que vocês ensinaram para os filhos de vocês? Nós ensinamos a trabalhar. Tá. E trabalhar e mais o quê? O que eles tinham que aprender para a vida? De respeitar as pessoas, ser honesto,
que nem meu pai me ensinou, que ele dizia sempre, se tu está devendo um cruzeiro, cada vez era, não é para negar, é para pagar. E assim eu ensinei para meus filhos, que se está devendo, pode ser o que for, tem que pagar. Ser honesto. Seu José, foi preciso alguma vez dar uns tapas em algum filho? Sim, a gente dava. Em que situações? Assim que não machuca. Aí a situação de que não, eles não obedeciam. Então tinha que obedecer. É, que obedecer. Porque eu tinha dó de surar a criança. Se Mas- via um surar fora de jeito, eu já embravava. E como é que era esse castigo? Era chinelo, puxão de orelha, o que era? Aí, Era algum tapa na bunda E dava resultado? dava, ensinar que estava fazendo a coisa errada. E depois eles iam na aula, aí na aula o professor ensinava muito. E na aula, o que a professora ensinava para eles? Ensinava a ler, estudar, escrever. Vocês lembram o que é que a professora ensinava naquele tempo? Já começava com ABC, Ensinava matemática, né? português. né? Sim. Vocês passaram pelo tempo que não podia falar os dialetos? Eu via falar, mas não lembro bem como é que era. Ah, então o senhor não viveu isso, Não, só ouviu falar. sim. Tá. Ok. Quais que foram as dificuldades que vocês tiveram na vida de casados? Mas sempre teve aquela época. Era difícil, tudo difícil. Lá era meio longe de comércio. E na saúde também, tocava pagar tudo. Então a gente sofria muito. Então, chás e remédios caseiros eram, Era, Em primeiro lugar. tá, as benzedeiras, Era pouco. tá. A senhora lembra de chás que vocês faziam em casa? eu até lembro alguma coisa. A senhora pode contar? Se dava gripe, fazia chá pegava folha de laranja, ponhava num caneco, pegava açúcar, ponhava umas 3 colheradas e brasa bem acesa e derramava água e tampava. Deixava ferver, fazia aquele chá que nem queimado e dava para gripe. E outras doenças? Diarreia, daí era... Minhas crianças quase não pegaram diarreia. Pouco. Mas era gripe. E qual que era a comida que mais tinha naquele tempo? Era polenta e feijão, arroz. Era um pouco Arroz, de tudo. Porque não arroz deixava a gente nunca faltou para nós. Daí farinha, pão, massa, e tudo, carne. O meu pai já tinha, quando nós casamos, tinha os porquinhos, daí depois nós fomos morar lá com ele, nós caprichamos, nós tínhamos sempre carne de porco. E vocês também Galinha. levavam um pedaço para os vizinhos quando matava? Dava e recebia. E queijo? Faziam? Queijo, depois, um tempo depois, já ele tinha, quando nós casamos, comprado uma novilha, daí eu fazia, só aquela vaca dava pouco leite, dava uns queijinhos pequenos, mas eu fazia. E aquilo que vocês produziam na roça era para comer. Pouco sobrava então. Vendia, naquela época, vendia só feijão feijão e trigo. Mas o trigo a gente plantava e levava no moinho, depositava no moinho para poder ter para comer depois do ano ter farinha. Então o trigo a gente plantava para o gasto e vendia só feijão.
Naquela época tu vendia um saco de milho, se era para um vizinho, mais no tarde que da vez você pegava sem milho, não tinha milho, da vez comprava, senão não vendia. E porco depois, que começou ainda um tempo depois que nós casamos, que começou a ter venda de porco. E para quem que começou a comprar os porcos? Era sadia. Naquele tempo, no começo, eu engordei 12 porcos. Até o Nilo, ainda bonito, Nilo Peçanha, ele comprou uma picape nova. Aí veio lá pegar os porcos, encheu a picape, aí eu e ele fomos para a sadia entregar. Aí deu para pegar um bom dinheiro naquela época. Porque não tinha despesa. Era mandioca, milho, nós fazia obra. Aí comecei a emendar o chiqueiro, ali que eu subi na vida. Que vendia para a sadia e era alimentado com o que tinha na propriedade. Que tinha. Tá. E vocês fabricavam salame também do porco? Nós fabricávamos para o gasto, só. Só para o gasto. Só para o gasto. Uhum. E naquele tempo lá, vocês venderam então os porcos, né? E depois dos porcos, o que começou a ter comércio? Depois, então, que essa dia funcionou bem, aí comprava soja, milho, aí começou a vir dinheiro no bolso da colônia de todo jeito, aí melhorou a economia da colônia. E foi mais ou menos nessa época que começou a ter a Caresque? Isso eu não me lembro. Já tinha, porque ela ensinava nós cuidar da terra. Então o senhor ia nas reuniões da Caresque? Ia. Lá na casa do meu pai, no Barra Nova? Sim. Uhum. E aí a Caresque começou a ensinar o quê? Para cuidar da terra, dava muito luzão na chuva, fazer os terraços, que caía água meio fora. Uhum. O senhor, anos mais tarde, foi tão bem que precisou até contratar peão, né? Sim, bastante. Como é que era isso? Quando eu aluguei a terra do teu pai Francelino Lucatelli, você é Nedi. Aí precisava mais peão. Aí eu tinha bastante terra para trabalhar. Aí eu comprei o trator, já antes. Quando ele viu, eu comprei o trator, ele veio lá para oferecer a terra. E eu peguei. Então teve uma época que a colônia deu lucro. Deu bastante. Uhum. Que foi a época dos porcos, do soja, do milho. Se era hoje trabalhar com peão como naquele tempo, não pagava a pena. Com milho barato, peão como hoje 120, 130 o dia, e o milho a 40, 50, não podia usar peão. Tá. O senhor pagava eles por dia? Por dia. Uhum. Tá, ok. Vocês casaram, vocês foram de carroça. Tá. Quem é que cuidava das estradas naquele tempo? Aí era, cada final de ano, no começo do ano, eles tinham os dias para vir trabalhar. Os homens de Barra Nova vinham pegar a estrada ali na linha Bidim, que entrava para a linha Bidim. Então, aquele da linha Bidim vinha pegar, começaram a estrada do Bonito para lá, e as da Barra Nova pegavam ali na estrada que vai para a linha Onde Bidim, era o e Santo subia o Bidim. morro e descia, ia até lá em casa. Ou lá para ali, para baixo, para Barra do Dia. E como é que vocês cuidavam da estrada, seu José? Naquele tempo a gente cuidava, mas era estrada estreita e era ruim, porque depois não passava mais máquina e nada. E não tinha cascalho, nada. Ficava valeta e tudo, estava péssimo naquelas épocas. Estava péssimo. E aí vocês arrumavam isso como? Com boi, arado e pá, eu trabalhei bastante. Trabalhei. Porque eram os próprios colonos que faziam as estradas. Sim.
Certo, então. E quando é que começou a cobrar imposto? Agora eu não lembro. Mas vocês também limpavam dos barrancos das estradas? Sim. Roçava. Né? E cada família tinha tantos dias, É. certo então? Desde de solteiro aqui meu pai eu já fazia isso. E quando é que foi que teve o primeiro carro lá para aqueles lados? O primeiro carro lá, eu acho que fui eu. Tinha Fusca, Tinha lá na Barra do Retiro, que eu... o Alfredo, mas acho que foi depois. Não foi antes. O Alfredo Vitaski. É. O Barra Nova tem uma coisa que é maravilhosa. Lá onde eu nasci tinha descendentes italianos, alemães, poloneses, caboclos. Mais tarde veio família negra, né, que são afros, e de vez em quando passavam os ciganos. Como é que o senhor vê a convivência de todas essas etnias numa mesma comunidade? Lá tudo se dava bem, tudo era vizinho, um gostava do outro, só não gostava quando passava o cigano. Eu não queria negócio com ele. É, Era só trocar de cavalo e eu segurava o meu cavalo e e houve um tempo em que o senhor deixou de ser católico e ajudou a fundar uma outra religião, né? sim, agora não lembro o dia. E nós não conhecíamos, eu nunca vi falar de evangélico, nunca tinha visto falar. Tinha a mulher que era evangélica, mas ela casou com um católico, ali, que era o Júlio Facim, e ela era Ribeiro. O pai dela morava em Bom Sucesso. E eles casaram católico, já tinha o filho, tinha o guri, batizaram católico, mas ela nunca me disse nada. Aí os pais dela saíram do Bom Sucesso, foram morar em Xaxim, depois ela foi visitar os pais dela lá. E os pais dela lá já eram evangélicos, não sei de onde que vieram, e lá se acharam com o pastor lá, e foram para a igreja evangélica. E daí ela foi lá, os pais dela levaram à igreja, e ela gostou, e o pastor disse, daqui 15 dias eu vou lá na tua casa. Como é que eu vou achar a tua casa? Tu pega o ônibus de Xanxerê, que vai para Concórdia, e quando tu passa o rio Irani, tem uma estrada que vai à esquerda, não pegar aquela. Logo para frente tem uma gruta, de cima da estrada tem um capitel. Tem um capitel, aí tem uma estrada à direita, tu pega aquela. Mas eu vou mandar as crianças te esperar. Até os meus dois mais grandes, o Gentili e a Ivone, foram junto com as crianças dela esperar. E no domingo, no sábado de noite, nós fomos lá na casa deles, no domingo de manhã. Nós fomos na casa deles e o pastor convidou nós para vir no domingo de noite no culto. E nós fomos no culto e ele pregou e falou a verdade lá, não sei, e nós... E isso agradou tanto a dona Malvina como o seu José? Sim, se agradou. Os Agradou. dois na mesma vez que Na foram mesma à vez, igreja. as crianças, que tinha a Ivone, o Gentilho, acho que a Ivone já tinha uns 10 anos, acho, nem sei. E aí, como é que vocês organizaram essa igreja lá? Aí os cultos, aquele pastor via cada 15 dias na casa dele, desse Júlio Facim, a casa do Júlio era pequena, aí nós tínhamos a casa grande, tinha uma sala meia grandinha, aí começou lá. E lá era eu assim, derrubei um mato ali perto da casa, aí nós puxamos madeira e tudo, depois mandamos serrar e deu para construir uma igreja lá em cima, no morro. E os outros tudo ajudaram. Sim, e desde então, vocês são da igreja Batista, como é que é o nome da igreja? Só que agora a Batista Batista, independente. ela aqui em Pumirim não tem mais.
Então nós temos nas outras. Assim. Mas é igual. O jeito de pregar, tudo é igual. Só tem outro nome. E lá na região do Barra Nova, quem é que participava então? O Júlio Facim, vocês e mais quem? Daí depois começou o Divino, o Hermínio Santana. Daí acabaram, por lado da linha São José, tinha acho que cinco moradores. Tinha bastante. Tinha bastante. Enchia a igreja. Certo. Vocês têm 2 filhos e 4 filhas, 4 filhos. né? Tá. Vocês sentem orgulho da família de vocês? Sim. Temos. É. O que faz bem, que traz alegria para vocês? Quando eles vêm passear aqui agora, as filhas. Os filhos estão aqui perto, mas as filhas demoram uns quantos meses, porque duas moram em São Paulo e 2 moram lá no Rio Grande do Sul. Sim. O que o senhor tem orgulho, seu José? Eu gosto muito porque eles obedeceram. Depois que fiquei evangélico, aí não foram mais em baile, já a gente não deixava até. Aí eles ficaram mais com nós. Aí não deu muito trabalho para nós, porque esse mundo ali não dá para largar os filhos, porque olha o que tem nesse mundo aí. Os filhos que você bota fora não tem mais jeito. Do tempo que vocês casaram para os dias de hoje, o que vocês acham? Nós queremos bem, vamos ver até o fim, já que temos junto 60, quantos anos? 60 aí. Casamos no ano 1960, eu tenho 83, Eu tinha eu acho que 62 anos. 62. Vai fazer agora em setembro. Quer dizer, então, foi bom ter casado? Foi bom. Aí, Vocês casariam de novo? Não. Agora não, porque... eu não. Mas se eu viver até o fim, sim. Por que o senhor não casaria mais hoje? Não, com essa idade eu tenho vergonha. Com essa idade, mas quando o senhor era mais novo, se fosse o caso, casaria de novo. Quando era mais novo. Você é mais novo assim. Escuta, A gente sem companheira, aí não tem como tomar chimarrão. e como é que se resolvem os problemas entre o casal? A gente se conversa. Vai dar tudo certo. Isso, dona Malvina? E aí, da vez a gente pensa uma coisa, mas tem que perguntar para ele. Quando esse é um negócio, um trabalho, eu tenho que pedir para ele. E daí ele vê se tá certo, que vai dar certo, que vai dar bom, ou senão ele dá outra ideia. Da vez ele muda a ideia da gente. E como nós até vendemos a terra, quis dar para as filhas, elas não quiseram. Porque com tudo bem colocada, ela disse, o pai vende e dá um dinheiro para nós. Então fizemos isso e deu certo. A firma ali, a faqueada, comprou e já pagou e já repartimos o dinheiro. E o Paulo e o Gentili ficou para cuidar de nós. Então, a casa aqui é deles. O Coronga é do Paulo e aqui é do Gentili. Tem que ter uma vida. Sustenta nós, leva nós para Chapecó, onde é que precisa. Agora que eu estou indo para Chapecó, já fiz quantas viagens, o gente disse, eu dou meu carro que é bom e tu vai levar a mãe. Pro Paulo. Do Paulo. E me leva, me cuida bem, me leva para a mão para não cair, e ele que tem que levar papel para cá, para lá, é ele. Estou gostando muito, está fazendo bem. A senhora gostaria de dizer alguma coisa para o senhor José? Casal nenhum, Olhando para ele. casal nenhum não vive em harmonia direta. Sempre tem alguma coisinha. Mas agora, tu não fiz isso bem, alguma coisa, mas dali a 5 minutos esqueceu, estamos tomando chimarrão junto.
Não adianta. Não adianta guardar aquela mágoa. O que, que o senhor quer dizer para ela? É a mesma coisa que a gente, às vezes alguma coisa não dá certo, o quê? Já repreende, a outra embrama um pouco, mas logo tem que passar. É. E daí a paz vai de novo. Não Ok, adianta guardar mágoa. Não adianta. Não adianta.